Bom dia a todos. Bom dia. Continuando no propósito de compartilhar com os irmãos a respeito de exemplos de irmãos, servos do Senhor que foram registrados, selecionados pelo Espírito Santo para o nosso aprendizado, para que possamos procurar ser moldados pelo Senhor, este do qual temos apreciado, ouvido também nesses dias. O fato que estes irmãos que temos visto, lido na Palavra de Deus, esses irmãos eles conheceram também o Senhor e procuraram viver em conformidade com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito, deve ser o nosso propósito de todo crente neste mundo, é imitar o Senhor Jesus Cristo, andar como Ele andou, vivendo para Ele, mortificando a nossa carne, procurando andar em espírito na dependência do Senhor. Vamos ler apenas alguns versículos da segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Agora no capítulo 4, versículo 19. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Contamos com a ajuda do Senhor para a meditação da sua palavra, ainda nesta parte, e que de fato possamos ser motivados, animados, encorajados a servi-lo com mais dedicação, com regularidade, com insistência, com amor pelo Senhor primeiramente e pela sua obra. Paulo estava preso nesta ocasião em Roma. Foi a segunda vez que ele foi preso e seria a sua última. Então essa carta aqui podemos pensar como uma carta de despedida de Paulo. Ele está escrevendo ao teu filho na fé, Timóteo, a quem ele chama de meu verdadeiro filho na fé, companheiro, ajudante, cooperador, leal no serviço do Senhor. Ele está escrevendo essa carta como que sendo as suas últimas palavras, o seu grande desejo, os seus desejos antes de ser morto, de ser degolado ali em Roma. Ele estava preso por causa do Evangelho, estava sofrendo, triste. Temos até pensado ontem um pouco sobre a tristeza dele de estar preso,
a tristeza dele de estar padecendo injustamente, sendo acusado pelo Estado de ser um contraventor, de ser um revolucionário, e foi preso por causa do seu amor para com o Senhor, preso por causa do seu amor para com o Evangelho, e estava sendo julgado e condenado à morte. Mas mesmo preso, Paulo não se calou. Os irmãos devem saber a história pelas leituras das cartas, o quanto ele trabalhou, o quanto ele serviu ao Senhor mesmo preso, mesmo que Satanás tenha tentado calar a sua boca, impedir que o Evangelho continuasse sendo proclamado através de Paulo, as verdades sobre a igreja, as verdades sobre a pessoa de Cristo fosse impedido de ser falado, ele não se calou. E Paulo teve muitos companheiros, muitos irmãos que ele mesmo deixou registrado, que foram cooperadores dele, que serviram no Evangelho com ele. Alguns iam apenas visitá-lo na prisão, outros estavam até mesmo junto com ele na prisão, sofrendo junto com ele. Mas o fato é que Paulo, nesse período, estava bastante sozinho. E é algo que é impressionante, né? Chama atenção. Um servo fiel ao Senhor, um vaso útil nas mãos do Senhor para proclamar o Evangelho em diversos lugares. Diversas igrejas foram plantadas pelo ministério, pela instrumentalidade deste fiel servo do Senhor. Igrejas eram edificadas, irmãos eram beneficiados pelo trabalho de Paulo. E abrindo um parêntese, ele mesmo havia dito isso, não eu, mas a graça de Deus para comigo, o quanto que ele era grato ao Senhor, louvava ao Senhor pela graça do Senhor sobre a sua vida. Ele se considerava o pior dos pecadores. Ele disse: eu era blasfemo. Ele era um israelita, dedicado, irrepreensível, destacado dentre aqueles que eram da sua idade. Mas ele olhava para o Senhor Jesus e ouvia falar do Senhor Jesus e não cria nele como sendo o Messias. Por isso ele disse: eu sou blasfemo, perseguidor. Era, né, perseguidor da igreja. E a graça do Senhor se manifestou na sua vida, e ele trabalhou durante toda a sua vida, tudo dedicado àquele que morreu por ele, àquele que teve misericórdia dele, não dando a Paulo aquilo que ele merecia. A graça de Deus, de fato, nos concede aquilo que nós não merecemos. Paulo viveu todo esse tempo servindo ao Senhor com fidelidade, cooperando, orando pelos seus irmãos incessantemente, contribuindo, ajudando, aconselhando, admoestando, mas agora ele está sozinho. Muitos irmãos que antes estavam contribuindo com ele, cooperando com ele no Evangelho, agora ficaram envergonhados ou tímidos ou temerosos de se aproximar de Paulo por causa das suas cadeias, por causa daquele momento difícil que Paulo estava vivendo, e que uma aproximação de Paulo seria um grande risco de vida. Isso pode explicar o fato de muitos terem deixado a companhia de Paulo, muitos terem se ausentado dele, muitos se apartando
dele, não querendo se identificar com o seu irmão, com o seu companheiro, naquele sofrimento. Mas então, nesse contexto de abandono, neste momento de tristeza, de solidão, Paulo escreve a Timóteo e menciona o nome de um homem chamado Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. E em poucas palavras, Paulo menciona o que esse homem fez a seu favor. O esforço dele, a dedicação dele, o empenho dele em alegrar o coração aflito, angustiado do seu velho irmão. Ele estava em Éfeso. Onesíforo, ele reunia na igreja em Éfeso. Timóteo conhecia bem ele, tanto que no último versículo, Paulo fala para Timóteo o quanto o ajudou em Éfeso. Melhor o sabes tu. Um homem que era cooperador, um homem que era ajudador, que era dedicado no serviço do Senhor e servindo, ajudando aos santos ali em Éfeso. Que tipo de ajuda foi essa em Éfeso? Nós não sabemos. Mas o fato é que ele ajudou muito. O quanto ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Essa tradução minha coloca o quanto me ajudou, e eu pesquisando um pouco vi que essa palavra ela não está no texto original. Então não é apenas uma menção da ajuda de Onesíforo a Paulo, o quanto me ajudou, mas o quanto ele foi útil, o quanto ele contribuiu com os irmãos, com a igreja ali em Éfeso. Timóteo estava bem ciente disso. Então, um irmão que foi mencionado pelo Senhor, o Senhor inspirou Paulo a mencionar esse homem em gratidão, em reconhecimento pelo que ele fez a seu favor. Nós podemos parar um pouco e pensar em alguns dos grandes benefícios que temos recebido da parte de Deus na nossa vida cristã, desde a nossa salvação, desde quando o Senhor nos encontrou perdidos, mortos em ofensas e pecados, e o Senhor teve compaixão de nós, Ele teve misericórdia de nós, Ele se apiedou da nossa condição miserável, imunda e digna do lago de fogo. Nós éramos seus inimigos, nós estávamos de costas para Ele, não o buscávamos, não nos interessávamos pelas coisas sagradas, pelas coisas santas, não nos preocupávamos com a eternidade, ouvíamos falar do Senhor Jesus e apenas, talvez, apreciávamos a vida bela que Ele deixou e perfeita aqui, mas nós rejeitávamos o Senhor, nós éramos seus inimigos, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Ele nos viu num estado desprezível e não nos concedeu, não nos deu aquilo que nós merecíamos, e em graça nos salvou, nos perdoou por meio do Senhor Jesus, pela nossa fé nele. Nós tivemos os nossos pecados cancelados, dívida cancelada, e podemos desfrutar desde então de vida verdadeira, de uma vida abundante,
e esperança de vida eterna, paz eterna, gozo, segurança para sempre. E desde então temos aprendido, ou devemos procurar aprender cada vez mais do nosso Deus, do nosso Senhor, para muitos momentos da vida há uma necessidade que precisamos reconhecer, que precisamos parar para apreciar o Senhor, para aprender dele, ouvindo as suas próprias palavras, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a sua palavra abundando em nós, e nós temos sido beneficiados, privilegiados, com inúmeras bênçãos da parte de Deus, mediante o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele teve misericórdia de nós. Ele teve compaixão de nós. Ele nos perdoou. Ele tratou de nossas feridas. Ele nos protegeu, tem nos protegido. Ele tem nos sustentado. Ele provou o seu amor no Calvário e ainda tem manifestado o seu grande amor, infinito amor, para comigo, para com cada um de nós, todo dia, cada momento. Muitas vezes cantamos, né? Cada momento me guia, Senhor, cada momento por teu grande amor. Ele está conosco todos os dias, uma promessa. E temos sido beneficiados com a sua presença. Sem ela, não viveríamos, não haveria razão de viver. E Ele está conosco todos os dias, nos cobrindo de bênção, proteção, cuidado, amor, alimento, sustento. Quando há alguns dias atrás estava falando sobre a nossa natureza egoísta, a nossa natureza soberba, a nossa natureza ingrata, isso deve ficar martelando na nossa mente o tempo todo, porque de fato nós somos ingratos, de fato nós somos por natureza egoístas. Como Paulo falou para Timóteo, melhor para aquela carta ali de Paulo aos Filipenses, todos buscam o que é seu. Em contraste com Timóteo, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Nós temos recebido muitas bênçãos do Senhor, mas não temos passado adiante. O Senhor tem sido misericordioso conosco, mas nós não temos sido misericordiosos com ninguém, ou talvez não temos nos preocupado com isso. O Senhor nos perdoou e não queremos perdoar, não queremos ter comunhão com todos os irmãos, não queremos ter paz com todos os homens, aqueles a quem nós julgamos que merecem, nós damos uma devida atenção, nós prezamos mais, aqueles com quem nós nos relacionamos melhor, nós procuramos retribuir, talvez como uma gratidão, mas o fato é que nós escolhemos muitas vezes. Nós selecionamos aqueles que devem receber a nossa ajuda, a nossa contribuição, a nossa colaboração, e acabamos pecando contra Deus, sendo parciais, usando de parcialidade no meio do povo de Deus. E para aqueles que de fato têm
sido dignos de honra, de reconhecimento. Quantas vezes nós somos ingratos e não damos o devido valor ao serviço prestado para o Senhor e em benefício dos irmãos? Realmente é algo difícil de entender como Paulo pôde ficar sozinho naquele tempo. Mas não seria difícil pensar que ele estava carregando em seu próprio corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Aquele pastor que foi ferido e que foi abandonado. Aquele Senhor que foi sozinho para o Calvário e sozinho consumou a obra da nossa salvação, pois somente Ele poderia fazer isso. Então aquele abandono de Paulo, apesar de estar de acordo com a realidade cristã, de acordo com uma realidade que deveria ser normal na vida cristã, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Vivemos num mundo hostil ao Evangelho. Vivemos num mundo que é inimigo do Senhor. Então, pensar naqueles que são do mundo, rejeitando, ou perseguindo, ou ignorando, ou blasfemando contra o Senhor é uma coisa. Mas perceber aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que já foram salvos pelo Senhor, que já foram beneficiados pela misericórdia do Senhor, recebendo a vida eterna, o perdão dos pecados, e não correspondendo a tantos benefícios, em prol, em benefício dos seus irmãos, é algo que realmente deve nos chocar. E devemos nos examinar a nós mesmos se temos feito isso, se temos manifestado essa realidade triste, de ingratidão, de falta de reconhecimento por aquilo que o Senhor fez conosco, e também pela necessidade que todos os crentes têm de serem acolhidos, de receberem o nosso amor, o nosso afeto, o nosso cuidado, a nossa cooperação, a nossa ajuda. Onesíforo, ele se destacou de todos aqueles, dentre aqueles que abandonaram Paulo, esse homem não abandonou. Ele saiu de Éfeso, caminho longo até Roma. Não diz por que motivo ele foi para Roma. Tinha alguma razão pela qual levou ele até lá. Mas chegando em Roma, ele poderia muito bem resolver a situação, a pendência que ele tinha, e voltar para Éfeso. Mas ele procurou Paulo. O Estado tinha prendido Paulo e não era uma prisão conhecida. Ele estava escondido. Estava bem escondido. Então, para encontrar Paulo, era preciso muita dedicação, muita insistência, muita coragem. E também, como Paulo fala, muito cuidado. Ele foi detalhista, ele foi insistente e ele foi extremamente corajoso ao procurar Paulo. Ele poderia ser preso, ele poderia ser acusado também injustamente, ele poderia ser morto, mas ele não estava preocupado com isso. Como Epafrodito, pensamos ontem, não fez caso da vida por causa da obra de Cristo, por causa do serviço para o Senhor, em gratidão ao Senhor, em reconhecimento por todas as bênçãos recebidas. E assim como o Senhor foi um ajudador desses servos, assim como também é o nosso ajudador, nós podemos usar as palavras do salmista, né? O Senhor é o meu ajudador, e nós queremos a ajuda do Senhor.
Nós queremos a sua proteção. Queremos que Ele cuide de nós. Mas como está a nossa disposição em ajudar? Como está a nossa disposição em socorrer? Em cuidar uns dos outros? Em levar a carga uns dos outros? Temos recebido muitas bênçãos da parte de Deus, bênçãos espirituais. E como é difícil darmos bênçãos. Como é difícil nos colocarmos à disposição para dar alguma coisa, oferecer alguma coisa. Onesíforo, ele sabia que Paulo estava sofrendo. Ele sabia da angústia de Paulo, que agora, tanto que aquele irmão já ajudou, agora era ele que estava precisando de ajuda. Estava sofrendo ali no calor daquela prisão, naquele calabouço, naquela masmorra, e ali estava sofrendo solidão, abandono. Mas o Senhor estava fortalecendo o seu servo. E muitas vezes, através de alguns irmãos que iam lá visitá-lo, e Onesíforo foi um deles. Procurou Paulo ali em Roma, com muito cuidado, e achou ele lá. E alegrou, recriou o seu coração. Essa palavra representa um frescor. Alguém que talvez esteja num calor muito intenso e pensamos naquela brisa fresca e sentimos aquele alívio, aquele prazer de estar recebendo aquela brisa. Onesíforo teve esse papel de trazer frescor, alento, alívio, alegria para Paulo ali na prisão. E não foi só uma vez, muitas vezes. Muitas vezes me refrescou, muitas vezes me aliviou, muitas vezes me alegrou e não se envergonhou das minhas cadeias. Um homem que se identificou com Paulo na sua aflição. Foi um companheiro de Paulo na luta, no combate. Assim como Epafrodito, a quem ele chama de meu irmão cooperador e companheiro nos combates. E sempre será fácil ficarmos perto e sermos companhia de pessoas que estão em festa, de pessoas que estão sorrindo, alegres. Momento de alegria, devemos também nos alegrar. Mas aonde nós estamos na vida de um irmão que esteja sofrendo, na vida de um irmão que não esteja passando por um momento agradável na sua vida, um momento de luta, de angústia, de sofrimento, aonde nós estamos na vida daquele irmão, no momento que ele mais precisa? Onesíforo teve misericórdia do seu irmão. Ele se apiedou de Paulo. Ele teve compaixão pelo estado, pela situação, pelo sofrimento que Deus estava permitindo na vida daquele irmão, servo do Senhor. Agora era a vez de Onesíforo. Agora eu vou ajudá-lo. Ele precisa de mim. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de socorro. E eu vou socorrer. E ele brevemente procurou e insistiu e com cuidado acabou achando o seu irmão e alegrou ele. E depois, outra vez, e uma terceira vez, e muitas vezes, ele recriou a Paulo. Então Paulo intercede, começa falando dele como que uma intercessão,
para com a sua casa. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Lembrando das palavras do nosso Salvador, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Onesíforo foi misericordioso. Ele te socorreu, um irmão socorrista, um irmão que estava com seus pés apressados para aliviar o peso, o sofrimento, para dar alento, alívio, frescor ao coração de um irmão que estava angustiado, sofrendo, triste e sozinho. E ele não se envergonhou das suas cadeias, não estava intimidado pelas cadeias de Paulo. Ele não estava preocupado o que poderia acontecer consigo se ele insistisse naquela busca. Ele queria, e ele conseguiu, e conseguiu muitas vezes participar das aflições de Paulo. Mesma orientação que Paulo dá a Timóteo, dizendo para ele, sofre comigo das aflições de Cristo. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Sofre comigo. Se identifique comigo na minha aflição, porque este é o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele sofreu aqui nesse mundo. E aqueles que se identificaram com o Senhor também se identificavam na sua morte. Se sofrermos com Ele também reinaremos. E Paulo estava sofrendo por causa do testemunho do Senhor, e Onesíforo por causa da obra de Cristo. Pela força e direção do Espírito Santo em sua vida, ele pôde então usar o seu dom. Penso que o dom de Onesíforo era de socorro. Ele então usou o seu dom para aliviar, para ajudar e socorrer o seu irmão ali na prisão. E essa intercessão de Paulo a favor da casa dele, alguns irmãos têm entendido, e parece ser mais coerente esse entendimento, que quando Paulo fala sobre Onesíforo aqui para Timóteo, Onesíforo já tinha falecido, já estava com o Senhor. E Paulo está intercedendo em favor da sua casa. Tanto aqui nesse versículo 16, quanto no capítulo 4, que Paulo saúda, pede para que Timóteo possa se comunicar, saudar a Priscila, a Áquila e a casa de Onesíforo. O que talvez traga uma dificuldade sobre esse pensamento está no versículo 18, que os católicos, por exemplo, e muitos que acreditam que se deve orar pelos mortos, usam como base para defender essa blasfêmia, né? esse erro doutrinário. Né? O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Aquele dia, mencionado por Paulo aqui, é o dia do tribunal de Cristo. É o dia em que o Senhor irá avaliar as minhas obras, as suas obras, feitas por meio do corpo. Obras que irão permanecer pelo fogo provador do Senhor, permanecerão e receberão galardão, prêmio. A obra que alguém edificar sobre Cristo, sobre o fundamento que não está de acordo com a palavra de Deus, será queimado e sofrerá dano, detrimento. Aquele dia, o dia do julgamento da casa de Deus, não será um dia para salvação ou condenação,
Ali é o julgamento da casa de Deus, daqueles que pertencem ao Senhor. E não será avaliado o pecado, não será medido o pecado, mas serão julgadas as obras, mérito. E cada um receberá do Senhor, segundo as suas obras. Cada um de nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E Paulo está intercedendo ao Senhor para que Onesíforo, pensando nesse aspecto que ele poderia já ter partido, ele a encontre, ache misericórdia, que receba da parte do Senhor aquilo que de fato segundo a avaliação justa e perfeita dele, poderia conceder também a Onesíforo. Misericórdia, o mesmo que ele em vida praticou, o mesmo que ele em vida exercitou. Um irmão que socorreu Paulo, um irmão que ajudou Paulo, um irmão que aliviou o seu fardo, que alegrou o seu coração, que não era egoísta, que não estava preocupado consigo, não estava preocupado com a sua vida, com a sua morte, contanto que ele pudesse aliviar o seu irmão, dar alegria a seu irmão. Já era bem conhecido em Éfeso o quanto ele havia ajudado também em Éfeso. Timóteo estava ciente. Um homem exemplar, dedicado, um irmão que, quando não está no meio de uma igreja, é aquele irmão que faz falta, deixa um buraco, deixa uma lacuna. Precisamos refletir sobre estes exemplos, pensar sobre esses irmãos que o Espírito Santo menciona nas Escrituras. Não está à toa, temos ouvido isso esses dias. Nada do que está escrito na palavra de Deus é aleatório ou é por acaso. Tem um motivo, tem um propósito. Irmãos que viviam Cristo, Cristo vivia neles, e podemos exaltar o Senhor, glorificá-lo por Ele ter feito isto, por Ele ter usado vasos fracos. Alguns até nem os seus nomes são mencionados. Vasos fracos, vasos de barro, mas vasos úteis, vasos consagrados, santificados para toda boa obra. Irmãos e irmãs que eram cooperadores, que ao se ausentarem deixaram suas marcas, deixaram o seu legado, um legado que aponta para o alto, um legado que aponta para Cristo. A vida de João Batista, como temos ouvido, foi impressionante, como o Senhor atuou e agiu com poder na vida dele. Mas quando o Senhor Jesus vem até ele, João Batista aponta para o Senhor Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E alguns dos seus discípulos, depois disso, passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. O nosso propósito nesse mundo tem que ser apontar para Cristo. Sermos motivo e razão para que outros possam seguir a Cristo. Dar glória a Deus e viver para o Senhor. Não seguindo o que eu falo, não seguindo o que nós falamos, mas irmãos e irmãs que procuram viver Cristo em suas vidas, mortificando os nossos membros que estão sobre a terra, procurando fazer morrer, matar este velho homem com seus feitos, com seu egoísmo, com o seu orgulho, com as suas inclinações para tudo aquilo que é contrário
a vontade do Senhor, negarmos a nós mesmos, fazer morrer o nosso velho homem, para que a vida de Cristo possa se manifestar através da minha vida e da sua vida. Se manifestou através da vida de Onesíforo. E o Senhor consolou o seu servo Paulo na sua solidão e na sua angústia, usando este vaso útil, esse vaso consagrado, esse irmão ajudador. Para encerrar, eu queria apenas incentivar e aconselhar os irmãos e as irmãs em cada igreja onde você reúne. Seja um ajudador, seja companheiro, esteja próximo, perto, esteja junto para somar, para contribuir na obra de Cristo, nesta carreira celestial. Nenhuma carreira profissional deve ser sequer comparada ou igualada com esta carreira celestial. É esta carreira celestial que deve mover-nos, que deve levar-nos, realmente direcionar nossas vidas aqui. Uma carreira rumo à pátria, rumo à glória celestial. E nesta carreira temos muito a fazer, muito a ajudar, muito a contribuir. Possamos contar sempre com a ajuda do Senhor para isso, que Ele nos ajude a sermos ajudadores. Amém.